Né, nosso irmão Paulo Ricardo, né? Em nome de Jesus Cristo, nós vamos estar ouvindo nesta hora a mensagem de Deus através deste profeta em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu convido você a abrir, por gentileza, a sua Bíblia, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, e o versículo de número 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo 18. E enquanto você localiza o texto, eu quero louvar a Deus por essa riquíssima oportunidade que Ele me concede em estar juntamente com os irmãos aqui nessa noite, tendo a honra, o privilégio e a responsabilidade de ministrar a palavra do bom Deus aqui nessa casa, pela primeira vez, tendo a honra de conhecer os irmãos. Deus seja louvado por essa oportunidade. Quero louvar a Deus por haver o pastor dessa casa, o pastor Robert. Muito obrigado por dar essa honra, tá bom? Uma satisfação, um prazer imenso em conhecer o Senhor, conhecer a amada igreja. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, seu ministério, a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Quero justificar a ausência da minha esposa não pôde estar comigo, ela esteve muito atarefada hoje. Nosso filho tem apenas 3 meses e é bem cansativo, bem puxado, e ela pediu para justificar a ausência dela, mas disse que estaria de lá intercedendo por nós aqui nessa noite. Amém? Para quem não me conhece, eu sou Paulo Ricardo, sou da Assembleia de Deus, Ministério Baixo Pandu, em Vila Prudêncio, igreja pastoreada pelo pastor Adriano Lourenço, e eu estou aqui debaixo da bênção de Deus e do meu pastor, para a glória de Deus. Amém? Amém. Sem mais delongas, vamos ao texto, 2 Coríntios capítulo 6, o versículo 18, quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu vou ler mais uma vez. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A igreja pode me ajudar lendo todos juntos no tempo 3? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você vai perceber que durante a mensagem eu não vou pedir para você fazer isso, mas só essa vez você vai olhar para esse crente que está do teu lado e vai dizer para ele: você não é órfão, você não é órfão, você tem um pai. você tem um pai. Quem acredita nisso que falou e nisso que ouviu? Glória a Deus. Você sente com glória a Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu peço a sua atenção para que juntos possamos receber de Deus aquilo que o Senhor propôs no meu coração nessa noite. Meus irmãos, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, aos irmãos de Corinto, Paulo escreve essa segunda carta havendo enviado a primeira, e o clima entre Paulo e os irmãos da igreja de Corinto está um tanto quanto conturbado, porque a igreja de Corinto, os irmãos de Corinto, eram conhecidos como a igreja fervorosa, e nessa igreja Deus distribuiu os 9 dons concedidos pelo Senhor, e lá o Senhor fazia grandes coisas. Era uma igreja que vivia e provava do sobrenatural, tinha experiências com Deus. Mas apesar de ser a igreja conhecida como a igreja dos 9 dons, a igreja que vivia o sobrenatural, a igreja de Corinto era a igreja, uma das igrejas mais problemáticas a qual Paulo tinha que lidar. Essa igreja trazia alguns problemas a Paulo, porque no meio dessa igreja começou a se levantar falsos mestres, falsos ensinadores, falsos doutores, homens que começaram a distorcerem os ensinamentos a qual o apóstolo Paulo havia ensinado juntamente com os demais irmãos em Cristo Jesus. Levantaram-se falsos mestres e começaram a distorcer as verdades e as doutrinas do Evangelho pregado pelo ministério do apóstolo Paulo.
E Paulo vai escrever a primeira carta conscientizando os irmãos acerca disso. Após a chegada da primeira carta, fica um clima meio que tenso entre Paulo e os irmãos de Corinto, e Paulo fica um tempo sem se comunicar com essa igreja. Só que depois as notícias vão voltar a chegar até Paulo de que havia grandes problemas ainda no meio da igreja. E o novo problema agora vai surgir, é que essa igreja começou a duvidar do ministério e até mesmo do apostolado do apóstolo Paulo. Paulo então vai escrever a segunda carta, tanto para poder refutar os falsos ensinamentos, como também para defender o seu próprio ministério. E Paulo vai cobrar dessa igreja que os irmãos que ainda permaneciam fiéis viessem se separarem, quebrarem o vínculo, quebrarem a amizade e o relacionamento com aqueles que estavam distorcendo as verdades dadas por Deus. Paulo vai convocar os irmãos a se separarem, a quebrarem a aliança e o jugo com aqueles que estavam indo contra aquilo que Paulo e os irmãos havia pregado e ensinado para aquela igreja. Em especial no capítulo 6, onde está o texto que nós lemos, nós vamos ver Paulo o tempo todo cobrando os irmãos uma vida de separação, uma vida de santidade. E Paulo vai se arremeter a textos do Antigo Testamento, trazendo a memória do povo de que Deus sempre quis e sempre exigiu uma vida separada, uma vida santa, uma vida exclusivamente devota ao Senhor. Paulo vai se lembrar de como Deus agia com o povo de Israel, de como Deus queria que o povo fosse obediente, que o povo fosse fiel e que o povo andasse 100% na vontade dele. Até que chega no versículo 14, que Paulo vai orientar os irmãos dizendo: meus irmãos, não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Paulo está dizendo aos irmãos que era para os irmãos quebrarem, cortarem e dissiparem todo vínculo e toda a amizade com aqueles que estavam vivendo de maneira dissoluta e vivendo uma nova doutrina, uma nova palavra, um novo evangelho, a qual Paulo não havia pregado. A ordem de Paulo é: quebra a amizade, corta o vínculo, corta o relacionamento, porque a preocupação do apóstolo Paulo já ouviu aquele ditado: me diga quem tu andas, eu digo quem tu és. A preocupação de Paulo se o fiel andar com o infiel, é perigoso o fiel se tornar infiel. Então fiel não pode andar com infiel, luz não pode andar com trevas, obediente não pode andar com desobediente. Se você vê que alguém que você anda, alguém que você convive, alguém que você tem amizade, vai te puxar para o abismo, vai te puxar para o fundo do poço, corta a amizade, quebra o relacionamento, corta o vínculo. Não estou dizendo que você deva odiar e descartar essa pessoa. O que eu estou dizendo é que não dá para conviver com esse tipo de gente que vai te levar para o caminho das trevas, que vai te levar para o caminho errado. Não receba na tua casa, não tenha vínculo, não tenha amizade, porque o fiel não pode andar com o infiel, a luz não pode andar com trevas. E isso aqui independente se é teu amigo, independente se é teu parente, independente se é teu namorado, tua namorada, se vai te levar para o caminho errado, a palavra que hoje corta o vínculo, corta a amizade e corta o relacionamento. É melhor você cortar do que você se perder lá na frente. É melhor cortar. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Paulo vai se arremeter no Antigo Testamento de quando Deus cobrava a separação do povo de Israel. E o que Paulo está ensinando aqui não é porque o Testamento mudou de Antigo Testamento para o Novo Testamento que Deus também mudou. Não é porque o Novo Testamento entrou e nós vivemos no período da graça e do neotestamentário, período neotestamentário, não quer dizer que Deus mudou seus princípios.
princípios e seus valores, da mesma forma que Deus queria separação no Antigo Testamento, Ele ainda almeja ver-nos uma vida separada de santidade e retidão na presença dEle. Não é porque o Testamento mudou que a vontade de Deus nos vê uma vida santa e separada também mudou. Deus ainda quer uma vida separada, uma vida santa, uma vida exclusiva, porque aprenda essa palavra aqui: Deus não te aceita pela metade, Deus não te aceita 50%, Deus não te aceita 60%, 70%, 80%, 99%. Deus não te quer, Deus te quer 100% para Ele, exclusivamente dEle, separado para Ele e unicamente dEle. Deixa eu perguntar se tem alguém que é 100% de Jesus. Eu vim pregar essa palavra nessa noite. É 100%. Paulo vai se lembrar de quando Deus disse aos irmãos: sai do meio deles, do meio do povo pagão, do povo ímpio, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Mas antes disso, sabe o que Paulo diz? Que Deus, quando olha para alguém que tem uma vida separada, Deus diz: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Presta atenção nisso aqui. O que Deus está dizendo é que se eu viver uma vida santa, se eu viver uma vida separada, se eu viver uma vida exclusivamente devota a Deus, Deus diz: eu habitarei em vós, e vós serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Se eu viver uma vida separada, se eu viver uma vida santa, Deus está dizendo: eu habitarei dentro de vós, e eu serei o seu Deus, e vós serão o meu povo. Eu quero que você entenda o peso que está nessa palavra, porque Deus está dizendo que vai habitar dentro do ser humano, vai fazer de nós a sua casa. E para tu entender o peso dessa palavra, eu preciso te dizer o tamanho desse Deus, esse Deus que vai morar dentro de nós. Olha o tamanho dele. Em 5 dias ele criou tudo que existe com o poder da sua palavra. Em 6 dias criou o homem, no 6º dia criou o homem, e no 7º dia descansou. Imagina um Deus sentado no alto sublime trono, e apenas com o poder da sua palavra, criando todas as coisas que existem e que vieram a existir por meio da sua palavra. Olha o tamanho desse Deus. A Bíblia diz que Deus é o supremo legislador do universo. Sabe por quê? Ele estabeleceu o seu trono no céu, e de lá ele manda sobre tudo e sobre todos. Deus manda no céu, Deus manda na terra, e Deus manda debaixo da terra. Olha o tamanho desse Deus. É o supremo juiz, é o supremo rei, é o supremo Senhor, é o supremo governante de todas as coisas. Quer saber mais? Olha o tamanho desse Deus. Salmo 147, verso 5 diz que Deus é soberano, tremendo é o seu poder, e a sua sabedoria é infinita. A sabedoria do homem tem limite, a sabedoria de um cientista tem limite, a sabedoria de um médico tem limite, a sabedoria de um filósofo tem limite, a sabedoria de um físico tem limite, a sabedoria de um químico tem limite, mas a sabedoria do nosso Deus não tem limite, porque Ele é a própria sabedoria. Olha o tamanho desse Deus. Isaías 40, versículo 12 diz que Deus mede as águas dos mares na concha de suas mãos, e mede os céus com os seus palmos. Deus mede as águas dos mares com as suas mãos, e mede os céus com os seus palmos. A Bíblia diz, meus irmãos, em Naum capítulo 1, versículo 3, que Deus caminha no vendaval e na tempestade, e as nuvens dos céus
são o pó dos seus pés. Imagina as nuvens dos céus, são o pó dos seus pés. Olha o tamanho desse Deus, olha o poder desse Deus, olha a autoridade desse Deus, olha como esse Deus é grande, olha como esse Deus é poderoso. Mas sabe o que me impressiona? É que o Deus tão grande do jeito que é, tão poderoso do jeito que é, tão magnífico do jeito que é, tão sublime do jeito que é, rejeitou em habitar em templo feito por mãos humanas. Porque quando Salomão foi edificar o templo, inaugurar o templo, ele vai fazer a seguinte oração dizendo: habitaria Deus com os homens da terra, visto que nem o céu e nem o céu dos céus podem te conter. De tão grande que Deus é, Deus não habitou em templo feito por mãos humanas. Mas de repente Deus olhou para o ser humano e disse: em templo feito por mãos de homens eu não moro, em templo feito por mãos humanas eu não habito. Mas no ser humano, mas no homem, mas no interior da mulher, é onde eu quero fazer morada, é onde eu quero habitar, é onde eu quero pôr a minha presença. Eu vim de Cariacica para poder te dizer: Deus olhou do céu para a terra e Ele enxergou eu e você, e não me enxergou como pessoas qualquer, Ele nos enxergou como casa, como morada, e Ele disse: eu quero habitar dentro de vós. Paulo vai dizer à igreja de Coríntios: não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que Deus pelo seu Espírito habita dentro de vós? Tu consegue medir o peso dessa palavra? Um Deus tão grande do jeito que é, decidiu habitar dentro de mim e dentro de você. Essa é uma das maiores raivas do adversário. É que o inimigo queria te escravizar no mundo lá fora, o inimigo queria te aprisionar no mundo lá fora, o inimigo queria te acorrentar no mundo lá fora. Mas Deus olhou para você e disse: eu quero habitar dentro de você, eu quero fazer morada em você, eu quero pôr a minha presença em você. Deixa eu perguntar se tem alguém aqui que carrega a presença de Deus no seu interior. Carrega a presença de Deus no seu interior. Eu vim para poder dizer que você é casa de Deus, é casa de Deus, é casa de Deus. Oh, glória! E Deus, pelo seu Espírito, habita dentro de nós. Somos morada de Deus. Deus está tão perto de você que você nem imagina. Deus está dentro de nós. Aí Paulo diz que Ele habita em nós, Ele anda conosco, Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo. Então perceba-me, se eu tenho uma vida separada, uma vida santa, Ele é meu Deus, eu sou servo do povo dele, e Ele habita dentro de mim. Mas olha para cá, Deus não se contentou em ser apenas o nosso Deus. Deus não se contentou em ser apenas o nosso Senhor. Vou repetir: Deus não se contentou em ser apenas teu Deus, em ser apenas teu Senhor e habitar dentro de nós. Ele ainda olhou para a gente e disse: e eu serei para vós Pai. Aleluia! 3 pessoas entenderam. Ele não se contentou em ser só Deus e só Senhor. Ele ainda olhou para nós, pastor Robert, e disse: eu serei para vós Pai. Sabe por quê? Senhor, a gente teme e reverencia. Senhor, a gente teme e respeita. E tem que temer esse Deus, tem que reverenciar esse Deus. Mas quando Ele fala: eu serei para vós Pai, Ele está elevando o nível de comunhão. Porque Deus e Senhor a gente teme e respeita, mas Papai a gente tem intimidade. Oh, glória a Deus! Deus não se contentou em ser apenas o teu Deus, Ele ainda
Pai. Eu vou liberar essa palavra para você que Deus de glória a Deus. Esta também é uma das raivas do adversário, porque nas mãos do diabo nós éramos escravos, nas mãos do diabo nós éramos prisioneiros, nas mãos de Satanás a gente era escravizado, mas nas mãos de Deus nós não somos escravos, nas mãos de Deus nós somos filhos, nós somos filhos. Se você é filho de Deus, levante a mão direita, a mão esquerda para cima e enche essa casa de glória. Eu vim para dizer para tu levantar a cabeça. Eu vim para dizer para tu repreender essa ansiedade, essa depressão que te aprisiona, esse sentimento de inferioridade, esse sentimento que o inimigo quer colocar na tua cabeça, de que você não presta, de que você não é nada, de que você não é ninguém, de que você não vale nada. Eu vim para te dizer: Deus quis te adotar como filho. Você não é mais escravo. Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: meus irmãos, nós não somos mais escravos, mas nós somos filhos e herdeiros de Deus. Eu vim para te dizer: você é filho de Deus, você é filho de Deus, não é mais escravo, é filho. É filho. Deixa eu explicar como é que funcionou isso. Vou te explicar como é que funcionou isso. Nós nos tornamos filhos de Deus. Quer saber como é que foi? O único filho de Deus por mérito próprio é Jesus. Ele é o unigênito filho de Deus, único por mérito próprio. Nós não merecíamos ser. Nem todos são filhos de Deus. Apesar de Deus querer todos como filhos, nem todos querem Deus como pai. Vou repetir. Apesar de Deus querer todos como filhos, nem todos querem Deus como pai. E nem todos são filhos de Deus. Sinto dizer que quem vive uma vida longe de Deus, que quem vive uma vida de aventuras e curtições, dos prazeres carnais deste mundo, ainda não foi constituído filho de Deus. Prova, pregador, provo. 1 João 3,8 e depois o versículo 10. João vai dizer: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, é a Bíblia, pois o diabo peca desde o princípio, mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir com as obras do diabo. Verso 10: deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não ama e não pratica a justiça não procede de Deus, e nem tampouco quem não ama seu irmão. Então é condicional. Nem todos são filhos de Deus. Quem não ama e não pratica a justiça não procede de Deus. E nem tampouco quem não ama teu irmão. Então isso aqui é um negócio muito sério que eu preciso te alertar. Se você é crente, mas a raiz de mágoa, ressentimento, ira e contenda no teu coração, repreenda, porque esse não é papel de filho. Papai não aceita filho dividido aqui dentro de casa. Papai não aceita filho dividido aqui dentro de casa. Eu, quando era pequeno e brigava com meu irmão, meu pai colocava eu de frente a ele e dizia: pede perdão para o teu irmão. Eu pedia perdão para ele, e depois ele falava: pede perdão para o teu irmão. Ele pedia perdão para mim. Agora se abraça, e a comunhão é restaurada. Papai não aceita filho dividido aqui dentro de casa. Aqui dentro de casa é lugar de amor. Na casa do pai é lugar de comunhão. Então, se tu é filho, tu ama teu próximo, ama teu irmão, ama teu amigo, ama. Aleluia! Como eu me tornei filho de Deus? João 1,12 diz que todos quanto receberam a Jesus, foi-lhes dado o poder de serem filhos de Deus. Então olha para cá. Nós que levantamos as mãos,
e aceitamos a Jesus, saímos da vida de escravidão do pecado, do jugo do pecado e das garras do inimigo, e agora nós nos tornamos filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Pense como que o Senhor foi no mercado de escravos, e lá estávamos eu e você, presos, acorrentados, sujos, imundos, sendo castigados pelo mal, pelo diabo e pelo pecado. Só que de repente Deus chegou lá, e Deus nos viu e trouxe nas suas mãos um alvará e disse: acabou a escravidão, acabou a escravidão, eu vou pagar um preço por esses que estão aqui. Eu vim para te dizer que o preço que foi pago por mim e por você não foi de ouro, não foi de prata e não foi de pedras preciosas. Nós fomos comprados e resgatados mediante o sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário. Só você que foi comprado pelo sangue, só você que foi comprado pelo sangue. Levante as mãos para cima e dê glória a Deus, porque eu vim para te dizer a autoridade da palavra: você não é mais escravo, você é filho, porque você foi comprado por um alto e bom preço, pelo sangue precioso de Jesus. Eu sinto a graça do Senhor aqui nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, eu vim para dizer: você foi comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia. E você agora é filho de Deus. Filho de Deus. Então Deus é o teu Senhor. Deus é o teu Deus. Deus habita dentro de você. E ainda por cima Deus é o teu Pai. Glória a Deus! Só que como filho, algumas coisas acontecem. E uma das coisas que acontece na minha e na sua vida, ao sermos comprados pelo sangue de Jesus, ao virmos para a casa do Pai, uma das coisas que acontece é que agora nós não somos mais donos do nosso próprio nariz. A partir do momento que eu sou filho, eu não tenho vontade própria. Eu não me mando mais. Eu não faço mais a minha vontade. Eu faço a vontade do Pai. Aleluia. Glória a Deus! Quando eu me torno filho, o Espírito de Deus vem habitar dentro de mim. Romanos 8,14 diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito, estes sim são filhos de Deus. Então, ao eu me tornar filho de Deus, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de mim e passa a guiar e reger a minha vida. Não tenho mais vontade própria. O Espírito Santo vem habitar dentro de mim e vai guiar a minha vida. Aleluia. Sabe o que acontece quando Ele vem morar dentro de nós? Ele faz uma obra em nós. Porque estávamos presos nas garras do inimigo, cheios de coisa imunda e impureza. Mas agora que Ele veio morar dentro de nós, Ele tem que fazer uma obra. Permita-me eu compartilhar com você algo aqui nessa noite. Eu, por muito tempo da minha vida, trabalhei como ajudante em reformas de apartamento, até mesmo aqui na Grande Vitória. Quantos apartamentos nós não fizemos reformas aqui em Vitória? Eu me lembro que, às vezes, a construtora acabou de entregar o prédio na chave. Acabou de entregar. O prédio estava novo. E o dono, ao pegar a chave e entrar no apartamento, ele logo ao entrar, já contratava uma empresa para poder fazer uma reforma dentro do seu apartamento. E às vezes chamava a empresa que eu trabalhava. E ao entrarmos lá dentro do apartamento, o encarregado entregava nas minhas mãos uma marreta e uma talhadeira. E falava: Paulo, o dono desse apartamento, o rapaz que comprou esse apartamento, não gostou desse piso.
Ele mandou arrancar tudo, pois ele vai colocar outro. E vinha eu e mais um, e quebrava, e batia, e arrancava todo aquele piso. De repente o encarregado chegava e falava: Paulo, o rapaz que comprou esse apartamento não gostou desse teto de gesso, pode demolir tudo, pois ele vai fazer outro. E a gente vinha de baixo para cima e quebrava e mandava o teto para baixo. De repente o encarregado chegava e falava: Paulo, aonde tenha somente essa parede, o rapaz quer botar uma porta, eu vou riscar e você quebra. E aonde tem aquela porta, nós vamos fechar. Até que um dia eu me injuriei e falei: rapaz, o negócio já está bom para morar, o negócio já está bom para viver, para que essa quebradeira toda? Está novo o negócio. Até que o Espírito de Deus falou ao meu coração, dizendo: ele tem total direito e liberdade de fazer a obra que ele quiser aqui dentro. Sabe por quê? Ele pagou o preço pela casa, e é ele quem vai ser o morador de dentro dela. Assim sou eu na vida do ser humano. Oh, glória a Deus. Sabe o que é isso? É que Deus pagou um preço alto pela sua vida, e quando ele vem morar dentro de você, ele vai achar tanta coisa imunda, tanta coisa impura, tanta coisa que ele não gosta, tanta coisa que ele não concorda. Mas já que ele pagou o preço, e já que ele é o novo morador da casa, ele diz: eu vou fazer uma reforma aqui dentro. Oh, meu Deus. Eu vou fazer uma reforma aqui dentro. Eu não gostei desse linguajar, eu não gostei desse costume, eu não gostei desse hábito, eu não gostei dessas vestimentas. Mas já que eu paguei o preço, e já que eu vou morar, eu vou fazer a obra, eu vou fazer a obra, eu vou fazer a obra. Só os corajosos, levante as mãos para cima e segura, porque eu estou tomado de autoridade para liberar uma palavra. Eu vim como boca de Deus para te dizer: há uma reforma de Deus que acontecerá na sua vida a partir de hoje. Olha a reforma, 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 olha a reforma. Os maus hábitos ele vai tirar, os maus costumes ele vai tirar, os maus pensamentos ele vai tirar. Oh, meu Deus, ele vai fazer a obra por completo, porque aquele que começou a boa obra em nós, ao seu tempo a terminará. Glória, eu sinto a graça dele aqui. Oh, maravilha. Tem liberdade aqui, Espírito Santo, para fazer uma obra e uma reforma em nossas vidas. Tem liberdade aqui, Espírito Santo, para tocar do alto da cabeça as plantas dos pés. A partir de agora, sinta ele tocar a tua vida, aí aonde você está sentado agora. É por isso que eu preciso te dizer: quem faz a obra na vida do ser humano não é homem. Quem faz a obra na vida do homem não é o pregador. Quem faz a obra na vida do homem e da mulher não é o pastor dessa igreja. Nós não temos poder de mudar ninguém. Nós não temos poder de mudar ninguém. Só quem consegue mudar o mais vil e miserável pecador ainda é o Espírito Santo de Deus. Olha para cá. É por isso que é normal você ver alguém que era afundado na bebida, afundado no alcoolismo, que não aguentava viver sem beber, começava a beber na sexta e só parava no domingo, não vivia sem a maldita bebida, até que um dia essa pessoa conheceu Jesus e o Espírito
Espírito Santo passou a morar dentro dela e fez uma obra por completo. Aí você vai sentar para conversar com essa mesma pessoa, e a pessoa que não vivia sem a bebida vira para você e fala: rapaz, antigamente eu bebia de morrer, mas agora não suporto o cheiro da cachaça. É porque o Espírito de Deus é quem faz a obra. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você dar glória a Deus. Enquanto você dá glória, a obra acontece. Enquanto você adora aqui, há uma reforma de Deus acontecer na tua vida. O que você pensa que não consegue largar, o que você pensa que não consegue parar de fazer, Ele vai se encarregar de fazer a obra. Não é você que vai fazer com as suas próprias forças, é Ele quem vai fazer a obra. Eu sinto uma autoridade de Deus descendo no meio dessa igreja. Eu sinto uma autoridade de Deus. E é como se eu ouvisse barulhos de reforma. É calabadara sébia. É bacanto, é batalha súbia. Oh, glória a Deus. Deus é guiado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo faz uma obra em nós. Após fazer a obra em nós, como filhos, precisamos entender que devemos estar sujeitos à vontade dele. Porque filho que é filho faz a vontade do Pai. A partir do momento que você vira filho, tu perde a sua vontade própria. Deus é o teu Pai, é Ele que manda nas nossas vidas. Quando nós somos filhos de pais terrenos aqui na terra, pelo menos eu era assim. Sabe quando chega a idade da adolescência, a idade difícil na vida do adolescente? Está crescendo, está aprendendo as coisas, está conhecendo o mundo agora, começa a ficar meio que rebeldezinho, quer sair para brincar e quer voltar só tarde. Quer sair a hora que quer andar com quem quer fazer o que quer ficar mais radical, mais descolado. Até que o pai tem que chegar e chamar na conversa. E pelo menos comigo é assim. Meu pai um dia, ao me exortar, me disse: rapaz, o negócio é o seguinte: no dia que tu ficar de maior e que tu tiver a tua casa e morar debaixo do teu telhado, aí você faz o que você quiser. Mas enquanto eu estiver aqui dentro de casa, na minha presença, você tem que fazer aquilo que eu quero. Quem manda em casa sou eu, meu pai. Tu acha que o papai celestial é diferente? Meu Deus! Tu acha que o papai do céu é diferente? Ou tu acha que papai vai aceitar a gente como filho de qualquer maneira? Aqui dentro eu não faço o que eu quero. Aqui dentro eu não ando do jeito que eu quero. Essa casa tem um pai, e esse pai é Deus. Aqui não é casa da mãe Joana, não. Aqui é casa de papai. E na casa de papai tem ordem. Tem que fazer a vontade do pai. Eu estou caminhando para o final. Aí o pai avisa quando a gente está começando a passar dos limites. E eu me lembro que por vezes, graças a Deus, nunca precisei apanhar do meu pai. Mas eu me lembro muito bem de quando estava passando um pouco dos limites, do meu pai só olhar para mim e falar assim comigo: meu filho, ali eu já sabia o meu lugar. Estou passando os limites. Era só um aviso. Só que aqueles que não conseguem aprender com aviso, o pai às vezes tem que fazer o quê? Corrigir, não é? O pai bate, corrige, exorta, põe de castigo. O pai terreno se acha mesmo que o nosso pai celestial, se precisar nos corrigir, ele não vai nos corrigir. Meu Deus! Você acha que se teu pai celestial precisar te exortar, tu acha que ele não vai exortar? Te prova na Bíblia, prova, pregador, Hebreus 12:6.
Porque o Senhor corrige a todos que Ele ama. E açoita, olha lá, açoita a qualquer que Ele recebe por filho. Então Papai do céu também bate se precisar. Eu vi Jesus falar o seguinte: não estejais ansiosos com o que haveis de comer, de beber e divertir, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais das coisas, e Ele vai prover, Ele não vai deixar faltar. Então Papai, Ele honra os seus filhos, Ele abençoa, Ele te abençoa, te prospera, te dá coisas, abre portas, te honra. Mas se precisar te chamar na conversa, te chamar no eixo, chamar na exortação, e até mesmo te açoitar no sentido da palavra, Ele vai te exortar, Ele vai te corrigir. Sabe por quê? Eu tenho certeza que se você teve um pai presente na vida, e um pai que te cuidou e que te amou de verdade, e que precisou um dia te bater, te exortar, teu pai não te bateu porque queria o teu mal, não te bateu porque queria ver você apenas sentindo dor e sentir prazer na tua dor. Teu pai não te bateu porque queria ver o teu mal, ele preferiu te bater para te corrigir, para te exortar, porque teu pai estava vendo que já estava esperando você lá na frente. Então teu pai disse: eu prefiro bater para não ver meu filho se perder na marginalidade, na criminalidade, para não ver ele se perder com maus costumes. Então eu prefiro exortar e não perder o meu filho do que deixar Deus dará e perder ele lá na frente. Assim é nosso pai aqui dentro de casa. Se Papai do céu vê que você começou a arredar o pé da vontade dele, da presença dele e do altar dele, ele vai te chamar na conversa, vai usar alguém para falar contigo, vai levantar alguém para te corrigir em palavras. Mas se você não ouvir e for preciso, Papai do céu vai, ó. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Eu vim pregar um Deus que cuida, um Deus que abençoa, um Deus que prospera, um Deus que abre porta, mas que um Deus que, se for preciso te pegar para te exortar, vai te exortar. Não é porque Ele é ruim, não é porque Ele é mau, é porque Ele te ama. Ele prefere te exortar do que te perder. Ele prefere te corrigir do que te perder. Pastor, às vezes alguém vai chegar até o Senhor e vai dizer: pastor, ora pela minha vida, o inimigo está furioso contra eu, está tudo revirado. E às vezes não é o inimigo que está furioso, o inimigo está quietinho na dele, nem te perturbando está. Às vezes você vai chegar: pastor, ora por mim porque estão fazendo obra de feitiçaria, magia negra contra minha vida, está tudo dando errado, tudo amarrado, e não tem ninguém fazendo obra nenhuma, não tem ninguém fazendo obra de nada. Às vezes você vai chegar e: pastor, há uma inveja muito grande sobre mim, estão me invejando, por isso está tudo dando errado, não vai para frente e não dá certo, e ninguém está te invejando de nada. Às vezes tu não está entendendo que já é Papai do céu te exortando e te corrigindo, e dizendo: meu filho, se posiciona, meu filho, vem para a minha vontade, meu filho, vem para o meu querer, meu filho, vem para o altar. Tu levantou a mão para receber palavra até agora. Eu te convido a levantar a mão mais uma vez, para te dizer: Papai te dá obediência aqui hoje. Papai te dá obediência aqui hoje. E aceita a correção do teu pai. Se Papai do céu está te corrigindo, não é porque Ele quer o teu mal e te ver sofrer, é porque Ele não quer te perder à frente. Papai bate porque Papai ama. Papai bate porque Papai ama. Papai corrige porque Papai te quer ver bem. Papai te corrige porque não quer ver você longe da presença dEle. Para a gente encerrar, na casa do Pai funciona assim: tem ordem e tem que andar de acordo com a vontade do Pai. Só que aí pode ter aqueles que não vão aceitar o costume do Pai reger a casa e falar: pai, eu quero ir embora, quero ficar na presença do Senhor, mas não, vou embora. E isso está em Lucas 15:11.
nos conta uma parábola justamente sobre isso. Um pai tem 2 filhos, até que o mais moço chega até o pai dizendo: pai, o negócio é o seguinte, cansei, enjoei de ficar em tua casa, quero aproveitar a vida, eu quero ir para o mundão, nas minhas palavras, tá? Quero viver a vida, vou curtir os prazeres, vou viver tudo. Reparte a herança aí, me dá que eu tenho ido embora. Eu não vejo o pai impedindo o filho de ir embora. Não vejo o pai obrigando o filho a ficar em casa. Não. Sabe por quê? O papai não quer ninguém na presença dele forçado e por obrigação. Se quiser ficar na casa do pai é por vontade própria. É por vontade própria. Se quiser, Jesus diz: aquele que quiser, é se quiser. Vinha após mim, nega a si mesmo, tome a cruz e segue-me. É se quiser. Papai não vai te obrigar, é se você quiser. Quer ir embora, meu filho? Vai, pode ir. Papai não segurou. O menino foi embora. Foi curtir a vida com dinheiro. Aproveitou, farriou, dançou, se prostituiu, se vendeu, fez o que fez, aprontou o que aprontou. Até que o inimigo tirou tudo dele. Porque aprenda isso, grava. O propósito de Deus é tirar você de escravo e fazer de você filho. E o propósito do diabo é tirar você de filho, arrancar da presença do pai e te fazer escravo. Meu Deus! Se tu sair daqui e tu for para as mãos do inimigo, tu é escravo do inimigo. O inimigo humilhou aquele rapaz, ele foi a mais dura cerviz, até que arrancou tudo que ele tinha, ao ponto de se deparar junto aos porcos, no meio da lama, desejando comer a lavagem que os porcos comiam, porque não havia mais nada para ele. Perdeu tudo, o diabo arrancou tudo. Uma coisa Satanás não arrancou. Me pergunta o quê? A memória e a lembrança de como era bom viver na casa do Pai. Isso Satanás não arrancou. Arrancou nossos amigos, arrancou o dinheiro, arrancou os estados, arrancou tudo, menos a lembrança de como era bom viver na casa do Pai. Quando ele se depara nessa situação, ele se lembra da casa do Pai e diz: lá na casa do meu pai, até os empregados, os jornaleiros têm do que comer, do que vestir, e eu aqui padecendo necessidade. Na casa do meu pai eu tinha aconchego, na casa do meu pai eu era feliz, na casa do pai eu tinha paz, na casa do pai eu vivia bem. Olha onde eu estou agora, o inimigo humilha e escraviza. E sabe o que mais? Ele diz: eu já sei, eu levantar-me e irei ter com meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus servos e empregados. Porque é isso que coloca na cabeça de quem se afasta. O inimigo vai soprar no teu ouvido dizendo: tu pecou demais, tu fez muita coisa errada, tu vacilou demais, Deus não te aceita mais, Deus não te quer mais. Mas aprenda isso: o pai não proibiu o filho de ir embora, o pai não foi atrás dele, mas o pai não perdeu a esperança de que o filho um dia iria voltar para casa. E o pai não cansou de esperar a volta do filho para casa, enquanto o diabo estava dizendo no ouvido dele: você já não é digno mais de ser chamado de filho. Papai não contava o dia e mal contava as horas em ver o filho despontando de lá para cá e receber ele de braços abertos na presença dele. Quando o rapaz se levanta e apresenta diante do pai, o pai corre ao seu encontro, agarra, ele vai dizer: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno mais de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus servos. O pai olha para o filho e vai dizer: traga uma veste nova e coloca nele, traga novas sandálias e calma os seus pés, traga um anel e coloque em seu dedo, matem um cabrito e vamos festejar, pois o meu filho estava morto, mas reviveu, meu filho voltou para casa. Talvez possa ter em nosso meio aqui
alguém que se ausentou da casa do pai. Eu preciso te dizer, não foi papai que te mandou embora, não foi papai que te rejeitou, não foi papai que não te quis mais, foi você que quis sair, foi você quem abriu mão da presença do pai. Ele não te expulsou, ele não te colocou para fora, mas sabe, papai está ansioso, te esperando de braços abertos aqui nesse altar, nessa noite. E papai veio para te dizer: eu te amo, meu filho. E teu lugar não é longe da minha casa e da minha presença. Papai está de braços abertos para receber um filho que se ausentou. E você sabe que você é filho de Deus. Você sabe que você pertence à família de Deus. E com base essa palavra, eu convido a igreja a se colocar de pé, porque as horas já foram. E eu quero convidar a vir aqui na ponta do altar a primeira alma que quer ser entregada novamente aos braços do Pai. Eu convido você a sair do seu lugar e a vir aqui na frente agora, em nome de Jesus. Aleluia! Para glorificar o nome de Deus e envergonhar a cara do inimigo que te escravizou até hoje. Sai da sua cadeira, você que sabe que Deus te escolheu como filho, e vem até a ponta do altar, porque eu quero orar pela sua vida aqui agora. Vem para Jesus. Você é filho de Deus. Já tem um jovem vindo ali, gente. Olha que glória. Em lágrimas, pode glorificar o nome do Senhor. É filho de Deus. E o filho bom a casa torna. Papai não te esqueceu e papai não abriu mão de você. Aleluia! Papai te ama e papai te quer na presença dele. Glória a Deus. A primeira vida já está aqui no altar. Tem a segunda vida que quer sair daqui hoje com o nome no livro da vida e com o nome na família de Deus. Sai do teu lugar e vem aqui no altar, porque eu quero orar pela sua vida. Glorifica o nome de Deus e envergonha o nome do adversário com a sua alma diante do altar. Eu preguei dizendo que quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te mudar, é Ele quem vai te transformar. Somente dá um passo e Ele faz o resto. A segunda alma aqui no altar. Não vou insistir, porque Jesus é bom demais para ficar empurrando Ele de goela abaixo. Te convido em nome do Pai. E Ele muda a tua história hoje. A segunda vida no altar. 2 em nome do Filho. Ele escreve o teu nome no livro da vida hoje. Até a segunda vida vindo para Jesus. Vem para Jesus, glória a Deus. É a melhor decisão da tua vida. É a melhor decisão da tua vida. Desafio, é a melhor decisão da tua vida. A obra que vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Somente deixa Ele entrar no teu coração e fazer a obra conforme Ele quer. Deus é filho de Deus. Glorificar. Você pode glorificar a Deus com essa palavra, com essas bênçãos que vão faltar. Aleluia! Eu acredito que aparentemente os demais são crentes. Então estenda as mãos para cá, nós vamos orar por eles. E olha aqui, você que é membro dessa igreja, se possível pega o número dessas pessoas, grave os rostos, cuide, corra atrás, ajude. Pois ainda hoje o inimigo vai querer arrancar a semente que foi lançada nos corações. Então o nosso dever é ajudar a permanecer firme na presença de Deus. Eu vou orar por essas vidas, vocês têm as mãos para cá e orar juntamente comigo. Deus e Pai, aqui estão, Senhor, dois filhos do Senhor, que estão se entregando à Tua presença, meu Pai. Senhor, nós glorificamos ao Senhor por essas vidas, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro, Senhor. E o preço foi pago na cruz do Calvário pela vida desse rapaz, pela vida, Senhor, dessas pessoas que estão aqui na frente, dos que estão aqui na ponta do altar. Há um preço que foi pago, ó Deus. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, pega na mão deles a partir de hoje. Pega na mão deles a partir de hoje. Não deixa mais se ausentar no teu altar.
Não deixa mais se ausentar da tua presença. Não deixa mais se ausentar dos caminhos do Senhor. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, dê força para te servir, dê força para caminhar. Eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo, meu amado Espírito Santo, vai embora com esses dois a partir de hoje. E a partir de hoje começa uma obra que eles venham sentir o toque do Senhor na vida deles. Uma obra venha ser realizada na mente, na alma e no coração, para que o teu nome venha a ser glorificado. E que a partir de hoje o nome deles venha a ser arrancado do livro dos escravos e venha a ser escrito no livro da vida, para a glória do teu nome. Assim eu oro e os apresento aos teus cuidados, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja aplaude ao nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Fica firme. Amém. Fica firme em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu já agradeço a minha oportunidade, pastor. Olha,